Bom, pessoal, existe é, um, um senso comum, através de muitas pessoas, de que uma serra de duas cabeças tem mais produção, uma serra de duas cabeças é mais precisa do que uma de uma cabeça, etc. E com essa apresentação aqui eu quero demonstrar para vocês que uma serra de duas cabeças não é nem mais precisa e nem produz mais do que uma de uma cabeça ascendente. Tá? Então nós estamos aqui basicamente fazendo uma comparação entre uma serra duas cabeças que a Corteza produz, por exemplo, né? Onde você tem o disco de serra na parte de cima, né, com um movimento pendular, né? Então o perfil ele é cortado de cima para baixo, né? E estamos comparando com a nossa máquina, as máquinas da Tecnal PVC, onde o corte é de baixo para cima, né? Então a nossa máquina, por exemplo, ela tem aqui a mesa e o disco de serra está aqui abaixo da mesa, escondido, né? E aqui nós temos a nossa carenagem e tal, né? Então nós cortamos de baixo para cima e a máquina da Corteza corta de cima para baixo, né? Deixa eu começar a explicar para vocês da seguinte maneira. Esse tipo de serra dupla, né, onde você tem o corte de cima para baixo, é um sistema bastante precário e bastante ultrapassado, vamos falar assim, né? Por quê? Porque independente de você ter essa configuração de máquina ou uma serra de uma cabeça, você só vai poder cortar um perfil de cada vez, tá? Então você não pode fazer cortes múltiplos, né? Porque senão você teria que fazer o empilhamento dos perfis das barras, né? Uma sobre a outra, né? E isso aqui não funciona, né? Isso aqui seria a altura, né? Então isso não funciona. Na hora de você teria muita dificuldade em empilhar dois perfis para fazer o corte, né? Nós estamos falando nesse tipo aqui de serra descendente, tá? Lógico, se você agora pensar numa serra dupla cabeça com um corte frontal, onde os discos de serra vêm de trás para frente, aí já outra filosofia, tá? Realmente é um corte que dessa outra maneira funciona, tá? Então, uma serra de duas cabeças com corte frontal, CNC, etc., faz todo sentido e te dá uma produtividade incrível, tá? Então você pode até cortar 4 barras ao mesmo tempo, tá? Com uma serra nos moldes que a Corteza fabrica, realmente é uma barra por vez, tá? Então é a mesma coisa, nós também só conseguimos cortar uma barra por vez. Então, em termos de produtividade, basicamente a mesma coisa, tá? O que acontece em relação a duas cabeças, tá? Imagina o seguinte, na seguinte situação, você vai cortar um perfil agora com 2,50 m ou 2,80 m, por exemplo, 2,80 m entre centros, né, dessas duas mesas. Então, teoricamente, se você colocar o seu perfil aqui em cima, né, colocar o perfil aqui em cima, né, você vai fazer o corte desse perfil, tá? Utilizando as duas cabeças, fazendo cabeça 1 e cabeça 2, tá? Isso aqui é uma teoria, né? Na verdade, o que acontece? No alumínio, sim, no alumínio, ok, isso funciona. No PVC, não. Né? O PVC, na verdade, o perfil de PVC é como se fosse um macarrão al dente, né? Ele é molengão, né? Então, você não tem uma estabilidade física, mecânica do perfil. Então, na verdade, se você vai colocar o perfil entre as duas cabeças, a tendência é fazer um embarrigamento desse perfil. Ele faz uma barriga. Ele se comporta dessa maneira, né? Por quê? Por causa da falta de estabilidade mecânica do perfil, né? Então, você já tem aqui, quando você tem embarrigamento, você já tem uma imprecisão no corte, tá? Com certeza esse perfil vai ser cortado 2 milímetros, entre 1 e 2 milímetros mais comprido, por causa justamente desse embarrigamento, tá? Então, a questão dizendo que
uma serra de duas cabeças é mais precisa do que uma de uma cabeça, é uma falácia, tá? Então, por causa desse efeito aqui, tá? Então, para evitar isso, né, o que o operador teria que fazer? Colocar uma luneta, né? Existe aqui uma chamada luneta, um apoio, ele tem um roletezinho e tem um apoio, depois ele é apoiado aqui sobre o trilho da máquina, tá? Então, você realmente com a utilização de uma luneta, você evita o embarrigamento do perfil e você minimiza esse efeito de roubo de medida, tá? Então, mas toda vez que você vai reposicionar essa cabeça móvel, né, essa aqui é fixa, essa aqui é fixa, essa aqui é móvel, você automaticamente tem que manualmente também deslocar essa luneta para a direita e para a esquerda. Então, o que acaba te roubando muito mais tempo, né, do que uma serra de uma cabeça, né? Então, esse é o primeiro aspecto, tá? Então, como é que funciona o corte com uma serra de uma cabeça? Nós, além de termos o disco de serra protegido por toda a carenagem, inclusive reduzindo bastante a questão de ruído e segurança, basicamente, né? Porque aqui, numa serra de duas cabeças da Corteza, você praticamente tem os dois discos expostos, tá? Eles têm uma capa de proteção, mas eles ficam expostos, né? Então não é 100% seguro para o operador esse sistema de corte, tá? No nosso caso, como o disco de serra está dentro da carenagem, dentro do corpo da máquina, ainda mais com carenagem em cima, tal, se torna absolutamente seguro, tá? Então, deixa eu desenhar novamente aqui. Então você tem aqui a carenagem da máquina, então você tem aqui o corpo da máquina, e na nossa máquina nós temos uma mesa de saída, né, que a gente fala mesa de saída, onde nós vamos medir o perfil. Nós temos um topador, um top, né? Isso aqui é a mesa de saída, e aqui é a mesa de entrada, né, por onde você vai introduzir o perfil, tá? Então, o que acontece? E mesmo esse top estando aqui a, sei lá, 2,5, 3 metros, por exemplo, né, de distância, ao você fazer o corte desse perfil, né, você vai encostar o perfil aqui, né, vai introduzir do lado esquerdo para a direita, né, você vai introduzir o perfil por esse lado, mesmo fazendo cortes compridos, né, nós não temos o efeito desse embarrigamento, como nós temos numa dupla cabeça. Por quê? Porque o perfil está 100% apoiado em todo o percurso, tanto na entrada quanto na saída. Então esse efeito de embarrigamento nós já não temos, tá? E já com todo esse artifício de ter que usar luneta, apoio, etc., esse sistema aqui se torna muito mais rápido do que esse daqui, né? Então, a primeira questão é a precisão. Estamos falando de precisão. Então, você apoiando o perfil em 100% do comprimento, nós temos uma precisão maior no corte, tá? A máquina básica deles também é uma máquina que, essa cabeça aqui, você tem uma manivela, né? E aqui você tem uma escala graduada, né? Uma escalinha graduada, onde você posiciona essa cabeça de acordo com uma setinha, né? Então você tem a escala graduada, né, com a graduação, e você tem aí uma setinha, né, que identifica o comprimento que você deseja, né? Então, aqui nós temos o mesmo sistema, tanto aqui quanto aqui, né, nós também temos uma escala graduada com uma setinha, onde você posiciona esse topador na distância que você deseja e trava. Aqui é a mesma coisa, ele posiciona, ele tem que movimentar essa cabeça, que é uma cabeça pesada, né? Não é leve, porque aqui o topadorzinho é super leve, você consegue posicionar de uma maneira bem rápida, né? Porque pesa, sei lá, 100 gramas, né? Esse topadorzinho, ele corre em cima de um trilho, então não tem esforço nenhum. Então a rapidez de posicionamento é muito maior do que nesse caso aqui, que ele tem que deslocar toda a cabeça manualmente, tá? Então depois a leitura, né, é feita igual, né, com o sistema de setinha, etc. Então, se você tiver uma imprecisão na medida, você vai ter igual,
tanto nessa máquina quanto nessa máquina, que vai depender de como que o operador vai enxergar essas escalas aqui, porque você tem aquele problema de paralaxe, né? Se você olha de cima para baixo com os dois olhos, você tem uma medida, se você fecha um olho ou fecha o outro, você tem outra medida, né? Então, isso é chamado de paralaxe. Então, depende muito do operador também, né? Então, você pode ter, não existe assim, uma medida absolutamente precisa, nem no nosso sistema, nem no sistema da Corteza, pelo fato de você ter, vamos supor, entre aspas, a imprecisão da vista do operador. É diferente de um sistema digital de posicionamento onde você tem uma precisão relativamente absoluta. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto de precisão. O segundo aspecto é que, que corta de duas cabeças tem o dobro da produtividade de uma cabeça. Não. Né? Só pelo fato de você poder fazer o posicionamento do topador muito mais rápido do que uma de uma cabeça, isso já torna, é o primeiro aspecto que torna a serra de uma cabeça mais rápida, tá? Beleza, isso é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte, nós temos aqui pistões que vão fazer a fixação do perfil, né? São cilindros, né? Pistõezinhos que vão fazer a fixação do perfil, né? Vertical, horizontal, dependendo do modelo da máquina, né? Então você tem pistõezinhos pneumáticos, né? Que você tem que ajustar de acordo com a dimensão do perfil, né? Inclusive no caso da Corteza, ele tem, eu acho que só um ajuste horizontal e não tem vertical, e você não consegue nem fazer a regulagem em altura, você não consegue fazer, ele é fixo, né? É um sistema bastante precário. Nossa máquina, ela permite tanto a fixação vertical com dois pistões, tá? Ajustáveis, né? Ajustáveis. Além disso, nós temos um terceiro pistão aqui, horizontal, que vai fazer a fixação na entrada da máquina, né? Fica aqui logo na região de entrada da máquina. Então nós temos 3 pistões de fixação e ele só tem, em cada cabeça tem uma fixação horizontal, a não ser que você adquira alguma coisa como um acessório, tá? O que acontece, por exemplo, nós vamos fazer um setup de um perfil novo, você estava cortando um marco de correr de 3 trilhos e vai passar por uma folha de correr, por exemplo, né? Então, na nossa máquina, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer esse setup uma vez apenas, tá? Porque nós só temos uma cabeça, né? Então você vai fazer o setup uma vez e pronto, já empurra, faz o primeiro corte a 45 graus, empurra o perfil contra o topador e gira a mesa e faz o segundo corte a menos 45 graus, né? Aqui no caso da Corteza, por exemplo, ele tem que fazer esse trabalho em 2 vezes, porque você tem 2 cabeças, então ele tem que primeiro ajustar um lado, depois ajustar o outro lado, então ele tem que percorrer, vamos supor que ele tem aqui o painelzinho de comando da máquina dele, ele como homem aqui, ele tem que percorrer uma distância até essa cabeça, voltar para cá e percorrer essa outra distância e fazer ajuste aqui, então são 2 ajustes, tá? Então aqui já é o dobro de tempo de ajuste do que de uma cabeça, onde você tem apenas um ajuste necessário. Então, vocês estão vendo que essa falácia de que produz mais e que é mais preciso, isso cai por terra, tá? Então, são todos esses aspectos aí importantes a serem considerados, tá? Qual é a característica importante da nossa máquina, né? Tanto a máquina da Corteza quanto da Tecnal PVC possuem comando bimanual, ou seja, você tem que apertar apertar 2 botões para que você tenha a descida, no caso da Corteza, tem a descida ou a subida do disco de serra na nossa máquina, tá? Então, a questão de segurança, no caso da máquina da Corteza, é o seguinte, apesar de você ter uma capa
uma tampa de proteção sobre o disco de serra, o disco de serra ele fica, entre aspas, exposto ao operador, né? Então imagine o seguinte, o disco de serra vai descer no perfil, ele pode, entre aspas, lascar, né? Soltar lascas do perfil, tá? E essas lascas do perfil podem ir de encontro ao operador, porque não existe nenhuma carenagem de proteção. Os discos, que nem eu falei, os discos de serra estão, entre aspas, expostos, né? Para o operador, então você tem são lançados contra o operador e contra as pessoas que estão em volta pedaços pequenos ou até pode até ser de repente pedaços até maiores, dependendo do que pode acontecer com o perfil, dependendo da afiação do disco de serra, da velocidade com que o disco desce. Então podem acontecer, vamos supor, lançamentos de partículas maiores, tá? Contra o operador, né? Ou contra as pessoas que estão próximas, tá? Então é uma máquina, entre aspas, perigosa, né? Pode até pegar no olho e deixar o cara cego, tá? Então isso é uma possibilidade real, tá? Ao passo da nossa máquina, né? Como o disco de serra está protegido, 100% protegido dentro do interior da carenagem do gabinete da máquina, ele fica seguro lá dentro, não causa nenhum tipo de perigo para o operador. E quando ele sobe, né, claro, ele vai subir para fazer o corte, como o disco de serra gira nesse sentido, né, ele está sempre girando contrário ao operador, né? Então as eventuais partículas que poderiam se soltar na hora do corte, elas primeiramente vão ser jogadas para trás, né? Aqui se você tem representação em 3D da máquina, né? Você teria essas partículas sendo jogadas para trás da máquina, ou caso aconteça, essas partículas ficariam retidas pela carenagem. Aqui você tem um plexiglass, um vidro, não é vidro, na verdade é um plástico, né? Plexiglass é um vidro, é um plástico técnico. Então, partículas que eventualmente se desprenderiam no corte são aparadas por essa carenagem de proteção, o que não existe aqui. Aqui é uma máquina bastante insegura, tá? E além disso, nós temos aqui nas laterais, nós temos uma cortina como se fosse cortina de plástico, né? São tiras de plástico, né? Que evitam que, caso essas partículas espirrem para a direita ou para a esquerda, se tiver uma pessoa desse lado aqui trabalhando, ela eventualmente poderia ser atingida por essas partículas. Então, essa cortina de proteção, ela também acaba evitando que essa pessoa que estiver do lado acabe se machucando. Então, nós prezamos bastante essa questão de segurança para o operador e para as pessoas em volta, né? Então nós temos bastante cuidado em relação a isso, tá? Logicamente que a máquina só vai funcionar com a carenagem fechada, ela tem um botão, um interruptor de segurança, né? O disco de serra só vai subir se a carenagem estiver fechada, tá? Se a carenagem estiver aberta, o disco de serra pode até ligar, ele liga, mas fica aqui dentro, né? Por mais que você aperte os dois botões para iniciar o corte não é realizado por segurança, tá? Que mais nós podemos falar? Além disso, aqui nós temos uma iluminação interna dentro da carenagem, nós temos uma lâmpada, né, que dá uma visualização boa para o operador, né? Então, o nosso sistema, como é que funciona? É uma mesa giratória, tá? Onde você tem aqui você tem o rasgo por onde sobe o disco, né? E aqui nós temos um êmbolo, né, que nós puxamos, que fosse uma bola, né? Nós puxamos esse êmbolo, nós desindexamos essa mesa, ele tem um índex, aqui tem um pino de trava, e temos uma manivela aqui em cima, né? Onde nós você desconecta o êmbolo e nós fazemos o deslocamento da mesa a mais 45 e menos 45 graus, de maneira bem fácil, né? Porque essa mesa ela está
apoiada em três rolamentos, tá? São três rolamentos que apoiam essa mesa, né? E ela gira com bastante facilidade à direita e esquerda, ou seja, não é necessário você virar o perfil para fazer o corte. Simplesmente quando você faz um corte aqui, por exemplo, 45 à direita, desloca o perfil contra o topador, faz o giro da mesa sentido contrário, né, e fazemos o segundo corte. Tá? Então, nós podemos também fazer cortes em qualquer ângulo, se são ângulos intermediários. Tá? Então, podemos, lógico, no PVC normalmente é 90 a 45 graus, não tem necessidade, mas caso queira, né, você tem uma escala graduada aqui onde você pode fazer o posicionamento da mesa no ângulo que você deseja. Tá? Além disso, nós temos aqui a possibilidade na parte traseira de, eventualmente, se o cliente quiser ligar um exaustor, né? Um exaustor tipo manga, né? Onde ele pode coletar essa poeira e levar isso para um aspirador. Tá? Então, pelo fato dos cavacos ficarem confinados nessa área, facilita a ligação de um aspirador, né? Caso o cliente deseje. Né? E aqui no caso não faz sentido nenhum, porque o aspirador não vai acabar tendo qualquer efeito em termos de sucção de cavacos. Né? Então, são esses aspectos que eu queria levar em consideração, né? Acabando com essa falácia de que essa máquina produz 2 vezes mais do que essa, e além do aspecto de produção, vamos falar assim, dentre as 6 a 7 máquinas que compõem uma fábrica de PVC, a serra que vai fazer o corte de PVC é a máquina mais rápida. Ou seja, se você entregar lá para o seu operador uma lista de corte, né, do dia em papel, né, ele vai fazer os cortes, né, que vão ser processados naquele dia em 1 hora. Tanto faz se fizer isso com uma serra de uma cabeça ou com uma de 2 cabeças, em 1 hora tá liquidado o assunto, entendeu? E as outras 7 horas do dia a máquina vai ficar desligada. Então, como o corte é o processo mais rápido, não vale a pena você gastar dinheiro numa máquina que vai ficar 7 horas por dia parada, entendeu? Então, tem esse aspecto econômico, você pode gastar o seu dinheiro em algo que seja mais útil para você. Né? Então, tem essa questão de economia financeira. Né? E mesmo se no futuro, né, você vier a adquirir uma soldadora, né, de 2 cabeças, tal, comprar uma soldadora de 2 cabeças para produzir mais, né, então que seria uma solda, né, mesmo você tendo uma serra de uma cabeça, ela supriria com muita facilidade até uma soldadora de 2 cabeças, tá? Então, sem a necessidade de você adquirir uma máquina além dessa. Então, essa máquina aqui, a serra de uma cabeça, ela é a máquina que não é gargalo, né? E vai acompanhar a produção da sua fábrica durante muito tempo, tá? Então, se você vier adquirir uma soldadora 2 cabeças, você pode utilizar a soldadora de 2 cabeças junto com uma de uma cabeça. Então você teria praticamente 3 cabeças, vamos falar assim, né? Cabeças, né? Então você teria aqui aproximadamente 60 janelas dia, e aqui você teria 30 janelas dia, né? Então seria basicamente, você teria uma capacidade total de até 90 janelas por dia com utilizando 100%, né, em capacidade plena as 2 máquinas. Então, essa serra aqui de uma cabeça conseguiria suprir com bastante facilidade, mesmo você utilizando uma soldadora dupla cabeça e uma soldadora de uma cabeça. Tá? Que mais que nós podemos falar? Aspecto de segurança, fixação, nós temos, que nem eu falei, nós temos tripla fixação, mesa giratória, segurança, né? Então acho que nós abordamos todos os temas que a gente poderia comparar. Logicamente, a gente não pode
generalizar. Esse tipo de serra que uma Corteza vende, ela não é produzida na Turquia, por exemplo, há muitos e muitos anos, porque eles chegaram à conclusão que essa máquina não produz mais e não é mais precisa por causa de todos esses aspectos, né? Então, lá na Turquia, por exemplo, que é um dos maiores, é o país que mais produz esquadrias de PVC, eles nem têm esse tipo de máquina, isso é uma máquina muito arcaica, né? É uma máquina que não vai te dar produtividade. Então, a máquina dupla cabeça que eles produzem lá na Turquia são máquinas CNC com corte frontal, né? Corta de trás para frente, onde realmente você consegue fazer até o empilhamento de até 4 perfis ao mesmo tempo, né? Como o disco de serra ele vem de trás para frente, né? Ele consegue fazer, ele faz esse movimento, né? Ele avança e depois ele retorna. Então ele consegue cortar até 4 perfis, tipo 4 folhas de correio, por exemplo, num corte só. Aí sim você tem uma produção, uma produtividade gigantesca. Agora essa máquina aqui é uma máquina que, né, não faz o mínimo sentido se você pensar em desenvolver ou adquirir maior produtividade. Então, o segundo passo, depois, se essa serra aqui, por exemplo, não te atender mais por algum motivo, se você quiser realmente produzir mais, essa máquina estaria sendo gargalo, você utilizaria essa máquina, por exemplo, para fazer outros tipos de corte, cortar tala de persiana e etc. Utilizaria ela num outro processo dentro da sua fábrica, você não perderia essa máquina e compraria aí sim uma serra CNC dupla cabeça, onde realmente você consegue fazer, você teria a precisão, né, a precisão de posicionamento que essa máquina e mesmo essa que não tem, né, nós temos, a gente depende do operador, né, para ficar olhando a escala ali, né, e lógico acaba tendo aí, sei lá, de repente 1 milímetro de tolerância de erro, né, e mesmo porque numa esquadrilha de PVC a gente também não trabalha numa medida absoluta, né? Então, eventualmente 1 milímetro de diferença não vai fazer qualquer tipo de, não vai ter qualquer efeito de qualidade da sua esquadria no final das contas, porque em cada processo você tem pequenas tolerâncias, né? Então, no corte, o corte já não é absoluto, a solda não é absoluta. Você tem derretimento de 3 milímetros, mas dependendo de como foi cortado o perfil, dependendo do calço de solda, dependendo do operador, se ele realmente encostou o canto corretamente contra o top ou não. Então, você tem uma somatória de pequenas tolerâncias e erros que depois, no final das contas ali, se você realmente medir o quadro, você pode ter de 1 a 2 milímetros de diferença, o que é absolutamente normal, tá? Porque o baguete depois ele é cortado medindo o quadro, né? O interior do quadro, né? Então, se você tem o quadro aqui, né? Você vai fazer a medida aqui, ó. Você vai medir com uma trena, né? Medir tanto a altura quanto a largura, né? Você pega a trena, mede. Então aqui você vai ter 4 medidas. Você vai ter uma medida A, B, C e D, né? Porque você tem justamente essas tolerâncias todas de todos os processos que ocorreram antes, né? Então você nunca vai ter, ou dificilmente vai ter, 2 baguetes com o mesmo tamanho, tá? Então você tem que medir realmente 2 larguras e 2 alturas para você depois dar o acabamento com o baguete. Então essas tolerâncias que você vai tendo ao longo dos processos acabam sendo mitigados, né, com a utilização, com o corte preciso dos baguetes, né? Por isso que a bagueteira é uma das máquinas mais importantes também durante o processo, né? Então, dito isso, eu acho que eu abordei todos os temas, né, para acabar com essa falácia aí de que, né, essa serra aqui produz mais e etc. Tá? Então, mesmo a questão, nós temos aqui uma coisa que eu esqueci de dizer, é que essa serra de uma cabeça aqui nós conseguimos fazer um corte de marcos, né? São marcos de 3 trilhos, né? Por exemplo, de marcos de até 170 milímetros, tá? 170 milímetros. Nós conseguimos com essa serra aqui
com um disco de 450 milímetros, tá? Nós conseguimos fazer um corte até 170 milímetros. A máquina da Corteza, não tenho certeza, acho que é 420 ou 450 milímetros também, pode até ser que seja 450, mas eles não conseguem fazer o corte do marco de 3 trilhos com essa configuração básica, né? Ela consegue, eu acho que no máximo aqui, eu acho que é 130 milímetros, né? E se você quiser fazer o corte desse perfil de 170 milímetros nessa máquina aqui, você tem que fazer toda uma ginástica, você tem que inclinar essas duas cabeças aqui, fazer um corte assim, né? Praticamente ela corta nesse sentido para atingir esses 170 milímetros. Então isso envolve mais perda de tempo, você tem que fazer 2 setups, e esse motor é pesado, é muito complicado, tudo peso da serra de duas cabeças se concentra aqui, porque você tem um motor, você tem correia, você tem carenagem, você tem tudo aqui, então se torna bastante pesado. Então se você quiser fazer um corte de perfis mais largos, né, você realmente tem que recorrer a uma inclinação dessas duas cabeças, né, para fazer o corte. Aí o perfil ele é basicamente cortado assim, né? Então aqui você tem as mesas, a parte de baixo. Então o disco de serra teria que fazer esse tipo de movimento aqui, né? Que é um movimento pendular, vamos falar assim, né? Ela faz esse corte aqui. E é bastante complicado, tá? Não é simples, né? E aqui não. Aqui nós conseguimos já, com essa configuração básica da máquina, conseguimos até 170 milímetros. Poderia até conseguir um pouquinho mais, né? Mas como segurança a gente... Porque a grande maioria dos perfis tem aí o perfil, um dos perfis mais largos da Arc 100, por exemplo, tem 166 milímetros, mas existem alguns chineses que já estão chegando a 175 milímetros e tal. Se a gente pode até conseguir 175 milímetros fazendo um ajuste bastante preciso da subida do disco de serra. É possível, mas pode de repente faltar uns 2 milímetros para chegar a essa medida, vai depender um pouquinho da largura do perfil, tá? Mas é mais certo isso aqui, tá? Ela corta até 170 milímetros sem problema nenhum, tá? E é isso aí, pessoal. Então, eu acho que deu para entender, né? Vocês realmente saberem qual a diferença entre os dois sistemas. E caso vocês tenham alguma dúvida aí, vocês recorram a gente, tá? Então, nosso site lá, tecnalpvc.com.br, está à disposição de vocês, inclusive com uma calculadora, onde você consegue fazer o cálculo simulando a produção de uma fábrica de PVC, né, com todos os custos envolvidos, e que ao final vai te dar uma ideia do preço de venda de cada uma das 3 tipologias que nós sugerimos ali no nosso aplicativo. É gratuito, basta você se inscrever, tá bom? Mas tendo qualquer dúvida, só ligar pra gente, tá bom? Um abraço, tchau.